O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje de manhã se órgãos de fiscalização e controle podem compartilhar com o Ministério Público dados financeiros para embasar investigações criminais. E quem acompanhou a sessão e traz agora para a gente ao vivo os detalhes é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, a decisão dos ministros, neste caso, definir se a unidade de inteligência financeira, o antigo COAF, ou a Receita Federal, por exemplo, podem compartilhar informações de contribuintes ao Ministério Público sem a necessidade de autorização judicial. Um dos questionamentos que chegou aos ministros do Supremo Tribunal Federal é se esse repasse de informações, se ele pode ser considerado quebra de sigilo. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, foi o primeiro da corte a falar sobre o tema. Vamos ver. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados emitidos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, chegam ao Ministério Público Federal sem detalhamento. E, por isso, o envio não pode ser considerado quebra de sigilo de investigados. Os relatórios de inteligência financeira, os denominados RIFs, não constituem meios de prova. Não constituem meios de prova. Assim, considerados isoladamente. Imaginem, Vossas Excelências, são 15 mil comunicações diárias. São 494 mil comunicações que nós temos registradas aqui, em média, 414.911 comunicações feitas pelo COAF em 2018. Se nós tivermos que submeter à apreciação judicial cada uma dessas atividades, primeiro, o judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade interessada no tema, discordou do posicionamento da PGR. Para o IBCCRIM, os relatórios de inteligência financeira possuem sim informações fiscais com detalhes suficientes para violar sigilos previstos na Constituição Federal. Se dados tributários forem encaminhados sem o controle jurisdicional, dados concretos, como foram mencionados, dados de extratos bancários, por exemplo, haverá, nesse caso, mesmo que haja um compartilhamento ou uma transferência dessas informações da vida privada ao Ministério Público, uma situação de verdadeira quebra do sigilo que a lei estabeleceu. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, lembrou que a maior parte das ações penais utiliza apenas dados globais da unidade de inteligência financeira e não tiveram investigações suspensas. É importante destacar que o presente julgamento trata do uso de importantes ferramentas de combate à corrupção, à sonegação fiscal e às ações da rede de crime organizado domésticas e transnacionais, mas trata também da necessidade imperiosa de que elas sejam acompanhadas pelo respeito à lei e à Constituição pelos agentes de investigação do Estado no compartilhamento de informações. Bom, e quem acompanhou a sessão e conversa com a gente ao vivo aqui é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde para você. Queria que você contasse para a gente quais foram os destaques agora desse julgamento de manhã. Olá, Rafaela, boa tarde. Boa tarde a todos também que nos acompanham. Bom, em relação ao julgamento de hoje, nós tivemos o relatório apresentado pelo ministro Dias Toffoli. Logo em seguida, nós tivemos a manifestação do Procurador-Geral da República e também de um amigo da Corte, que foi um representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em seguida, o ministro Dias Toffoli passou a ler o voto e, inclusive, ressaltou da importância de lê-lo na íntegra em razão da densidade da discussão que está sendo posta em julgamento no plenário do STF, que se dá nesse julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, que trata exatamente dessa possibilidade de compartilhamento das informações por órgãos por órgãos que tratam de inteligência financeira, que fazem investigações financeiras, ao Ministério Público para fins penais. Então, o que o Supremo está a julgar são os limites desses compartilhamentos. O ministro Dias Toffoli, inclusive,
ao proferir parte do seu voto, porque ele ainda não concluiu, ele chegou a fazer uma retrospectiva de julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, da liminar que foi decidida por ele recentemente, e inclusive no que diz respeito àquela suspensão de processos que acabaram dando ensejo a investigações criminais, processos criminais, por meio de compartilhamento de informações que foram além dos dados globais de informações cadastrais e que tiveram ali informações mais pormenorizadas, protegidas por sigilo fiscal e por sigilo de dados, sigilo bancário, e que, em razão dessa extrapolação, acabaram sendo promovidas sem a devida supervisão judicial. Então, o ministro Dias Toffoli, ele acabou tratando de todas essas decisões e demonstrando a importância, inclusive, desse compartilhamento, de se delinear qual a forma desse compartilhamento, qual é a forma correta, né, à luz da Constituição Federal, que esse compartilhamento deve ocorrer, ressaltando a importância do compartilhamento na luta e no combate à lavagem de dinheiro, à corrupção, ao terrorismo, ao tráfico de drogas, etc. Gisele, como é que foi a manifestação do Ministério Público? O que o doutor Augusto Aras argumentou ali durante a manifestação dele? Eu acho que um ponto importante que a gente pode destacar em relação à manifestação do Ministério Público Federal é no que diz respeito ao momento em que ele destaca que esses relatórios de investigação, eles, na verdade, eles não são a única fonte para a instauração de procedimentos criminais. Que é preciso, além desse dado, que o próprio Ministério Público ele tenha outros elementos, porque o relatório ele não é um meio de prova. Então, ele destacou isso, falou, inclusive, da necessidade do Ministério Público ter acesso a essas informações sem que haja necessidade de decisão judicial prévia, para que o Ministério possa efetivamente cumprir sua função no sentido de promover as ações penais públicas para combater esse tipo de criminalidade. Ok, Gisele, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde.